liturgia hoje nos coloca na Epifania do Senhor, da manifestação do Senhor, nos coloca diante da grande realidade e diferença que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento está as promessas de Deus e no Novo Testamento está o cumprimento. No Antigo Testamento está a figura, no Novo Testamento está a realidade. No Antigo Testamento está aquilo que Deus prometeu ao povo, e no Novo Testamento está a realidade, a realização, a presença, a manifestação verdadeira de Deus. Isso nós vemos na primeira leitura que acabamos de escutar. Nós vemos que Isaías, ele fala desse dia da manifestação do Senhor de uma forma muito grande. Ele diz que virão milhares e milhares, virão até ver o Senhor. Ele diz que virão filhos e filhas, trazendo seus filhos nos braços. Ele diz que virão uma multidão de dromedários, de camelos, de gente de toda a terra para adorar o Senhor, para a manifestação do Senhor. Isaías coloca muita coisa, Isaías enche o pavão de pena, E tem muita gente que é assim, sabia? Que vive enchendo o pavão de pena, colocando muita pena no pavão, e espera muito dos outros, espera muito de Deus, espera muito de si mesmo, e quando a coisa não acontece, aí vem a decepção. Aí vem, não, vai ser assim, vai ser assado, aí não dá certo, não dá. Aí vem a decepção, aí vem a amargura, aí vem as pessoas que vivem reclamando da vida, Porque muitas vezes esperam coisas grandiosas e não se dá conta do pequeno, do simples de Deus. Porque Deus, queridos, se manifesta nas coisas simples, Se a gente olhar para o Evangelho, aonde que está a realização, a gente vê a manifestação de Deus. Mas é muito difícil a gente perceber nessa cena, nessa pobreza, nessa simplicidade, aquilo que Isaías prometeu. Porque o que nós vemos ali? Um menino no coxo, no curral, não tinha um trono real, não tinha uma casa maravilhosa, igual eles encontraram lá em Herodes. A gente vê 3 pastores, 3 magos do Oriente, que ninguém sabe de onde que é, de onde que veio, ninguém conhece, desconhece. Nós vemos uma tremenda simplicidade. É muito difícil a gente olhar para a cena daquela visita dos magos e ver aquilo que Isaías prometeu, aquela grandeza, aquela coisa maravilhosa. Mas, queridos, não podemos se esquecer que Deus se manifesta de maneira simples. De maneira simples. Desde o nosso abrir de olhos pela manhã, o sol que nos alumia, a cama que nos... Ou a chuva, Aqui é mais chuva do que sol, diga-se de passagem, Mas a chuva que vem regar a terra, espero que não regue demais. Oxalá, tá certo? A comida que nós temos em casa, a cama, o cobertor, as pessoas que estão à nossa volta, a saúde que nós temos, ou a possibilidade, de lutar contra alguma enfermidade. Tantas coisas pequenas Deus vai manifestando na nossa vida. É assim, é de maneira simples, é de maneira pequena, queridos, que nós não podemos deixar de ser agradecidos pelas pequenas manifestações de Deus, porque aí está aquilo que Ele prometeu para nós, viu? Porque ali em Belém, ali no curral, parece que não está cumprido aquilo que Isaías prometeu, mas está perfeitamente cumprido. Sabe por quê? Porque aqueles 3 reis magos foram apenas os 3 primeiros reis que foram para adorar o menino. A profecia de Isaías fica pequena diante de tantos e tantos outros reis já
Oriente, do Ocidente, da América, da Ásia, de todos os lugares que vão até hoje lá em Belém adorar o menino. Isaías prometeu muita coisa, se cumpriu plenamente na simplicidade, mas é aí que está a grande manifestação de Deus. Belém ficou e fica pequena, de tantas e tantas e tantas pessoas que vão lá adorar o menino até hoje, né? Queridos irmãos e irmãs, aqueles reis magos entraram, disse Mateus, e adoraram. Eles adoraram o menino. Eles poderiam ter se decepcionado, dizer aqui, é esse menino, né? Eles acabaram de sair do grande palácio de Herodes, do rei, com tanto luxo, com a corte. Eles podiam se decepcionar diante da cena que eles encontraram, mas eles adoraram. Eles, como todo sábio, se abriu ao mistério e adorou aquele menino simples, pobre que estava ali, e encontrou nele o verdadeiro rei, o prometido do Senhor, aquele que a estrela indicou. Que maravilha! E porque eles adoraram, porque eles se deram conta da beleza, da presença de Deus naquele momento, diz o Evangelho, eles ficaram cheios de alegria, cheios de felicidade, porque ali eles encontraram com aquele que pode verdadeiramente trazer a felicidade, trazer a alegria, trazer a paz e trazer o amor ao coração do ser humano. O amor, sim, a verdadeira força que é capaz de mudar o mundo, a sociedade, a nossa vida. Eles voltaram felizes, porque se abriram ao mistério. Meus irmãos e minhas irmãs, a estrela estava lá, e eles viram, e eles seguiram, e eles encontraram quem eles estavam buscando. Nós estamos celebrando a missa. Eu dizia no começo que a missa hoje em dia é a maior manifestação de Deus, gente, no meio de nós, né? A maior, a mais clara, a presença do Senhor na nossa vida, no nosso meio, né? E a missa é para muita gente, né? Para muitos católicos, eu vou porque não cumprir o preceito. Eu vou para um rito que eu tenho que ir lá para ficar com a minha consciência tranquila, né? E se der, eu vou. E se não der, eu não vou. E não tem problema, né? Queridos, para muitos, né? A missa é o ápice da sua semana, ou é o ápice do seu dia. Para um verdadeiro católico, é impossível viver sem a missa. Porque é ali que eu me alimento do Senhor, através da sua palavra, através da Eucaristia. É ali que o Senhor se manifesta de uma forma simples, na aparência do pão, na aparência do vinho. É ali que Ele se dá, para nos alimentar, para saciar a nossa fome, a nossa sede e nos ajudar a ser felizes no caminho que nós estamos percorrendo. Que tem sido a missa para mim e para você? Que tem sido? Porque o Senhor se manifesta, gente. Ele aparece, Ele se faz carne, Ele se faz sangue, Ele fala para cada um de nós, Ele manifesta a sua presença, o seu poder, o seu carinho, o seu olhar, para nos dizer: olha aqui, eu estou contigo. Mas agora, se nós vamos receber os frutos dessa manifestação, depende de nós, depende do nosso coração. Repito, a estrela estava lá para quem quisesse ver, mas só 3 homens se deram conta. Só 3 homens, e foram até lá, e seguiram a estrela. Que o Senhor nos ajude, queridos, né? A reconhecer o Senhor na simplicidade da sua manifestação na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a querer viver a missa, a adorar o Senhor, a clamar a Ele: Senhor, fica comigo, conduz a minha vida, conduz a minha história. Que essa e cada missa seja para nós esse verdadeiro encontro com a Epifania, com a manifestação do Senhor, para que nós possamos sair dessa porta
não da mesma forma que nós entramos, não da mesma maneira, ou às vezes até pior do que nós entramos, mas que, reconhecendo a graça de Deus, possamos nos deixar ser iluminados pela luz, né, que esse menino veio trazer para nós, que é o próprio Jesus. E que possamos voltar por um caminho diferente, né? Não o caminho de Herodes, não o caminho do pecado, não o caminho do vício, mas o caminho da luz, o caminho do Senhor, o caminho da felicidade, o caminho do amor de um Deus que se fez menino e que se faz pão porque nos ama, para nos alimentar e para nos dizer: eu estou contigo. O Senhor nos ajude a agradecer mais e a reclamar menos, a murmurar menos, porque aí nós vamos ser capazes de ver a beleza da manifestação de Deus no cotidiano da nossa vida e sermos mais agradecidos e felizes por ela. Assim seja.